Imagine uma caverna esquecida no deserto, onde o vento sussurra segredos de milênios. Dentro, um jarro de barro guarda um manuscrito tão antigo que suas palavras podem reescrever a história da fé. O que essas Bíblias perdidas escondem? Por que algumas foram escondidas, enquanto outras desapareceram no tempo? As Bíblias antigas, com seus pergaminhos frágeis e tintas desbotadas, são mais do que relíquias. São cápsulas do tempo que conectam a humanidade às suas raízes espirituais. Desde os rolos do Mar Morto até os códices medievais, esses manuscritos guardam não apenas textos sagrados, mas também pistas sobre as culturas, conflitos e crenças de épocas distantes. Muitos desses documentos, como o Códice Sinaítico ou os textos gnósticos de Nag Hammadi, sobreviveram por milagre, enquanto outros, mencionados em registros antigos, permanecem perdidos, alimentando especulações e buscas arqueológicas. O que torna esses manuscritos tão fascinantes não é apenas seu conteúdo, mas os segredos que carregam. Textos excluídos, traduções controversas e até possíveis manipulações históricas. Este vídeo explora o universo dos manuscritos bíblicos perdidos em 3 capítulos. Primeiro, mergulharemos nas origens desses textos, investigando como foram criados e por que alguns desapareceram. Em seguida, examinaremos as descobertas arqueológicas que revelaram Bíblias esquecidas, como os rolos do Mar Morto, e os mistérios que elas trouxeram à tona. Por fim, abordaremos as polêmicas envolvendo textos apócrifos e as tentativas de reescrever a história religiosa. Nosso objetivo é entender não apenas o que esses manuscritos dizem, mas por que eles ainda provocam debates acalorados e inspiram caçadores de relíquias. Prepare-se para uma jornada que cruza desertos, mosteiros e bibliotecas secretas, onde cada página virada pode revelar um segredo perdido. Capítulo 1. As origens dos manuscritos bíblicos. As Bíblias antigas nasceram em um mundo onde a escrita era um ato sagrado. Por volta do século III a.C., os primeiros textos hebraicos, como os do Antigo Testamento, foram registrados em pergaminhos por escribas meticulosos. Esses documentos, muitas vezes copiados à mão em ambientes monásticos, eram vulneráveis ao tempo, guerras e destruição deliberada. A Septuaginta, uma tradução grega do Antigo Testamento, e os primeiros textos cristãos do Novo Testamento, escritos em grego koiné, marcaram o início de uma tradição manuscrita que se espalhou pelo Mediterrâneo. Mas nem todos os textos sobreviveram. Registros históricos mencionam livros como o Livro das Guerras do Senhor ou o Evangelho de Judas, que desapareceram, talvez por motivos políticos ou teológicos. A criação desses manuscritos era um processo árduo. Escribas usavam penas de junco e tinta à base de carvão, trabalhando sob a luz de velas. Erros eram corrigidos com rasuras, mas cópias imperfeitas ou interpretações divergentes podiam gerar versões diferentes do mesmo texto. Além disso, a escolha de quais textos seriam preservados era influenciada por autoridades religiosas. Durante o Concílio de Nicéia, 325 d.C., por exemplo, líderes cristãos começaram a definir o cânone bíblico, excluindo textos considerados heréticos. Isso levanta uma questão: quantos manuscritos foram destruídos por não se alinharem à doutrina oficial? Outro fator que contribuiu para a perda de manuscritos foi a fragilidade dos materiais. Pergaminhos de pele animal, embora duráveis, podiam apodrecer em climas úmidos, enquanto o papiro, comum no Egito, era suscetível a rasgos. Invasões,
como a destruição da Biblioteca de Alexandria, e conflitos religiosos, como a perseguição aos cristãos primitivos, dizimaram coleções inteiras. Alguns textos, no entanto, foram deliberadamente escondidos. Comunidades como os essênios, que habitavam Qumran, enterraram seus rolos em cavernas para protegê-los de invasores romanos. Esses atos de preservação, muitas vezes desesperados, são a razão pela qual alguns manuscritos sobreviveram até hoje. O mistério dos textos perdidos não está apenas em sua ausência, mas no que eles poderiam revelar. Será que continham versões alternativas de histórias bíblicas? Ou talvez críticas às autoridades da época? A busca por essas respostas continua a inspirar arqueólogos e teólogos que veem cada fragmento descoberto como uma peça de um quebra-cabeça maior. Capítulo 2. Descobertas que mudaram a história. No inverno de 1947, um jovem beduíno chamado Muhammad Ed-Tib tropeçou em uma caverna perto do Mar Morto. Dentro de jarros de barro, ele encontrou pergaminhos que se tornariam conhecidos como os Rolos do Mar Morto. Datados de 250 a.C. a 68 d.C., esses manuscritos continham versões antigas do Antigo Testamento, textos sectários e até regras de uma comunidade misteriosa, possivelmente os essênios. A descoberta chocou o mundo, pois revelou textos bíblicos mais antigos do que qualquer outro conhecido, desafiando a precisão das Bíblias modernas. Por exemplo, o livro de Isaías encontrado em Qumran era quase idêntico às versões atuais, mas outros textos mostravam variações significativas. Outra descoberta monumental ocorreu em 1945, em Nag Hammadi, no Egito. Um camponês desenterrou uma coleção de 13 códices contendo textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe. Esses documentos, escritos entre os séculos 2 e 4 d.C., ofereciam visões alternativas do cristianismo, enfatizando o conhecimento espiritual em vez da autoridade eclesiástica. Muitos desses textos foram considerados heréticos pela igreja primitiva, o que explica por que foram escondidos. A redescoberta desses manuscritos reacendeu debates sobre a diversidade do cristianismo primitivo e o processo de formação do cânone bíblico. As descobertas arqueológicas não apenas revelaram textos, mas também levantaram perguntas incômodas. Por que os rolos de Qumran foram escondidos? Quem decidiu quais textos seriam preservados ou destruídos? Algumas teorias sugerem que comunidades perseguidas, como os gnósticos, enterraram seus escritos para protegê-los da destruição. Outras apontam para conflitos teológicos, onde textos que desafiavam a ortodoxia eram sistematicamente eliminados. O Códice Sinaítico, descoberto no mosteiro de Santa Catarina em 1844, é outro exemplo. Datado do século IV, ele contém o Novo Testamento mais antigo conhecido, mas inclui livros, como o Pastor de Hermas, que não entraram no cânone final. Essas descobertas também inspiraram buscas por outros manuscritos perdidos. Arqueólogos continuam a explorar cavernas no deserto da Judéia, enquanto estudiosos analisam fragmentos em museus. Cada novo achado é uma janela para o passado, mas também um lembrete do quanto ainda está perdido. A tecnologia moderna, como a espectroscopia de imagem, tem ajudado a decifrar textos danificados, mas o maior desafio permanece: encontrar os manuscritos que ainda estão escondidos, talvez em mosteiros remotos ou sob as areias do deserto. Capítulo 3. Polêmicas e o poder dos textos apócrifos.
Os manuscritos bíblicos perdidos não são apenas relíquias arqueológicas. Eles são campos de batalha teológicos, textos apócrifos, como o Evangelho de Maria Madalena ou o Livro de Enoque, desafiam narrativas tradicionais e levantam questões sobre a formação da Bíblia. Esses textos, muitas vezes excluídos do cânone, oferecem perspectivas alternativas sobre Jesus, a criação e a espiritualidade. Por exemplo, o Evangelho de Tomé apresenta Jesus como um mestre de sabedoria, com ensinamentos que enfatizam a introspecção em vez de milagres. Por que esses textos foram rejeitados? A resposta muitas vezes está no poder. No século IV, a Igreja cristã, sob a influência de líderes como Atanásio de Alexandria, definiu o cânone do Novo Testamento, selecionando 27 livros entre dezenas de textos circulantes. Essa escolha não foi apenas teológica, mas também política. Textos que promoviam ideias gnósticas ou que davam destaque a figuras como Maria Madalena eram vistos como ameaças à unidade doutrinária. Muitos foram queimados ou escondidos, e seus seguidores perseguidos. O livro de Enoque, por exemplo, descreve anjos caídos e visões apocalípticas, mas foi preservado apenas pela Igreja etíope, enquanto outras tradições o rejeitaram. As polêmicas continuam até hoje. Alguns estudiosos argumentam que os textos apócrifos oferecem uma visão mais autêntica do cristianismo primitivo, antes de sua institucionalização. Outros os veem como heresias perigosas. A descoberta de Nag Hammadi, por exemplo, reacendeu debates sobre a exclusão de vozes femininas na Bíblia, já que textos como o Evangelho de Maria sugerem um papel mais proeminente para mulheres na liderança espiritual. Essas discussões não são apenas acadêmicas, elas influenciam movimentos religiosos modernos e até conspirações populares, como as que sugerem que a Igreja escondeu textos para manter o controle. A busca por manuscritos perdidos também alimenta narrativas de conspiração. Teorias sobre bibliotecas secretas no Vaticano ou textos escondidos em mosteiros remotos capturam a imaginação, mas carecem de evidências concretas. Ainda assim, a possibilidade de que novos manuscritos possam surgir mantém viva a esperança de respostas. Cada texto descoberto é um convite para reexaminar a história, mas também um lembrete de que a verdade, como os próprios manuscritos, pode permanecer fragmentada. As Bíblias antigas e seus manuscritos perdidos são mais do que artefatos. São espelhos que refletem as lutas, crenças e segredos da humanidade. Dos pergaminhos escondidos nas cavernas de Qumran aos códices gnósticos de Nag Hammadi, esses textos nos desafiam a questionar o que sabemos sobre a fé e a história. Eles revelam um passado onde a espiritualidade era diversa, contestada e, por vezes, suprimida. Cada descoberta arqueológica é uma vitória contra o esquecimento, mas também um lembrete do quanto ainda está perdido. Os segredos desses manuscritos não estão apenas em suas palavras, mas nas histórias de como foram criados, escondidos e redescobertos.